A gente vai ler Mateus capítulo 13, a gente também vai projetar aqui, obrigado. Mateus 13, a gente vai ler a partir do versículo 44. Quem achou diz amém. Não, pelo amor de Deus. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos ler junto então? Ainda de pé, vamos ler, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vamos ler de novo? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa mega célula, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, precioso na tua presença, e nós estamos diante da tua palavra. Pedimos, Pai, revela a tua palavra a nós, fala conosco, enche o nosso coração e a nossa vida da tua presença. Nós te amamos, Senhor. Pedimos, ouça, ó Deus, a nossa adoração, ouça, meu Deus, a nossa oração nessa noite. Nós queremos entender, compreender a tua palavra, e muito mais do que isso, queremos praticá-la. Então, meu Deus, abençoa cada um dos seus filhos aqui presentes, em nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Se aceite rapidinho, eu vou ser rápido, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Quem crê nisso diz: eu creio. Glória a Deus. Jesus usava parábolas por um objetivo muito específico, muito importante também. A maioria das parábolas de Jesus, elas vão começar com uma sentença que é: o reino dos céus é assim. O reino dos céus é desse jeito, o reino dos céus é dessa forma, o reino dos céus é mais ou menos isso. Pergunta para a pessoa do teu lado aí: o que é uma parábola? E aí, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história, é uma história contada para poder trazer uma realidade para nós, que nós não conseguimos entender, ou pelo menos para facilitar o entendimento de algo diante de nós. Quem entende diz eu. Jesus conta as parábolas que ele conta para facilitar o nosso entendimento a respeito do reino de Deus, o reino dos céus. A maioria das parábolas, então, Jesus, ele vai começar dizendo exatamente isso: olha pessoal, eu estou contando essa parábola para ver se você entende um pouco melhor o que é o reino dos céus, ou com o que é parecido o reino de Deus. Com o que é parecido tudo isso? Por que Jesus então usa parábolas? Jesus usa parábolas por dois motivos: para que as pessoas corretas entendessem, e para que para essas pessoas nós pudéssemos fazer um depara. O que é um depara? Mais ou menos assim: aqui é assim, lá é assado. É tipo assim, aqui a gente chama, fala aí uma expressão de uma comida mineira que a gente só tem aqui. Pão de queijo? Mas pão de queijo em todo lugar, né não? Piqui é do Goiás. Quem gosta de piqui? Não. Quem não gosta de piqui? Ganhamos. Mas tem algumas comidas que a gente tem nomes diferentes em algumas regiões, sim ou não? Então, macaxeira, é isso? O que é macaxeira? Mandioca. Para mim é mandioca. Alguém aqui conheceu como macaxeira desde o início da sua vida? Não, legal, você falou isso. Mas vocês estão entendendo entender? Conseguindo entender? Jesus faz um deparo. Olha galera,
o reino dos céus, o reino de Deus é algo tão maravilhoso e é muito além daquilo que nossa imaginação, daquilo que a nossa cabeça consegue entender. Tanto é que tem um momento na vida dos discípulos ali, que eles caminham com Jesus e dos líderes religiosos, que Jesus fala um negócio para eles e eles falam assim: que isso? Nossa, é muito estranho isso que você está falando, que escândalo. E Jesus fala assim: nossa, vocês estão escandalizados porque eu falei isso? Imagina se vocês verem o Filho do Homem subindo e descendo no céu. Então Jesus, ele traz para nós uma ideia de que o reino de Deus, ele é algo que a nossa situação terrena, carnal, ela não vai poder entender. Mas para a gente fazer um deparo, Jesus diz assim: o reino dos céus é mais ou menos assim, pessoal, é como um tesouro escondido num campo. Então imagine, Jesus diz para os discípulos, imagine um tesouro escondido em algum lugar, debaixo da terra. O que acontece é que ele estava escondido em algum campo, pertencente a alguém, e aí alguém, um homem qualquer, estava caminhando por esse campo. Ele continua dizendo: certo homem, tendo-o encontrado. Então o homem estava caminhando pelo campo. A gente caminha assim, sim ou não? Cantando. Ele não era crente, então eu não vou cantar a música que ele estava cantando. Brincadeira, ele era crente, então ele estava cantando: essa casa é... Olha! Como que ele achou? Será que tem um corpo morto aqui? Então ele escava aquele negócio. E a Bíblia fala que ele o encontrou. Imagina ele olhando para aquele tesouro. A Bíblia continua dizendo o seguinte: tendo-o encontrado, escondeu de novo. Nossa! Escondeu de novo. Então, cheio de alegria, cheio de alegria. Eu fico imaginando ele: ai meu Deus. Sabe aquela alegria do primeiro gol do Brasil contra a Sérvia? Cara de Deus, eu estava lá assistindo com o pessoal, eu gritei tão alto no segundo gol que eles pensaram que era um infarto, ou então um gol da Sérvia, porque eles ficaram me olhando. Eu: gol, galera! Golaço! Alguém se identifica comigo aí? Cara, aqueles memes que a gente vê, né? O meme foi atualizado com sucesso esse ano, porque tem um meme de 2014, não é um meme de 2014? Ah, você sabe. Meme de 2014, cara, que foi o gol de alguém, golaço, cara. Aí o Richardson vai lá, manda o vôlei, e o cara, que alegria. A Bíblia fala que ele, cheio de alegria, escondeu de novo. Eu fico imaginando a cara dele: cara, meu Deus, olha isso. Aí ele foi, escondeu de novo. E a Bíblia fala que ele foi para casa de novo. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha que interessante. Ele encontra aquele tesouro, se alegra: ah, meu Deus! Esconde de novo, volta para casa, pega a mãe dele vende, pega tudo. Para quê? Para comprar aquele campo. Para que comprar o campo? Para ter para si o tesouro. Ah, se você entendesse o que é o reino de Deus, encontrar Jesus, encontrar o reino de Deus é uma alegria tão tremenda, que nada mais na minha vida é tão valioso quanto, nada mais na minha vida é tão importante quanto, nada mais na minha vida me faz me alegrar tanto, nada mais na minha vida me faz chorar de alegria tanto,
quanto esse tesouro. Nada mais na minha vida me faz pular de alegria tanto quanto esse tesouro. Nada mais na minha vida me traz uma sensação tão diferente, tão nova, tão inexplicável quanto isso. Por isso ele vai e vende tudo. Ele se desfaz de tudo. O reino de Deus é como esse tesouro. Quem foi para o encontro aqui? Uhul! Vira para quem está do teu lado então e fala para ele: você encontrou um tesouro. Você encontrou Jesus. Você consegue entender isso? Mas quem encontra Jesus, olha para tudo que tem, olha para os seus bens, olha para as coisas que ele valoriza, olha para o seu orgulho, olha para o seu pecado, olha para os seus desejos, para as suas vontades, e ele diz: eu não posso fazer mais nada com isso, eu vou vender tudo isso, eu vou me desfazer de todas essas coisas, só para ter esse tesouro. Quem está entendendo diz amém. O tesouro do reino de Deus é incomparável. O que você encontrou na palavra, o que nós encontramos em Cristo, no amor de Cristo, é incomparável. E se existe algo na nossa vida que nós ainda não conseguimos nos desfazer para ter esse tesouro, é porque talvez nós não encontramos o tesouro correto. Quantas pessoas eu vejo indo e vindo de encontros, indo e vindo de conferências, indo e vindo de cultos, indo e vindo de momentos, indo e vindo, e nós vivemos de movimentos, mas aquilo que o Senhor traz não provoca movimentos, aquilo que o Senhor traz provoca transformação. O reino de Deus não é reino de movimento, porque ele poderia muito bem usurpar daquele reino, e muitos de nós fazemos isso. Como, Rodolfo? Ele poderia simplesmente colocar de volta, beleza, só que ele pegou uma pedrinha, chega em casa, vai jogar um videogame, vou vender uma pedrinha que eu achei ali, yes! Ladrão. Porque o campo era dele? Sim ou não? O campo não era dele, meu irmão. O campo, aquele lugar onde o reino de Deus é encontrado, não é nosso. Diga para a pessoa do teu lado: o campo não é seu. Então não usurpe do tesouro, não roube o tesouro. Muitas pessoas que eu vejo, vêm para a igreja, chega aqui, recebemos uma cura, recebemos uma libertação, eu recebo um conforto do Espírito Santo, eu volto para casa, eu faço as mesmas coisas que eu fiz antes de encontrar esse tesouro. Sabe que atitude é essa? Eu pego uma pedrinha, vou embora e não me comprometo com aquele campo. O reino de Deus não pode ser roubado. O reino de Deus só pode ser tomado com força. O reino de Deus só pode ser tomado com coragem. Coragem e força para se desfazer daquilo que é meu, para ter aquilo que é do céu. Quem está entendendo diz amém. Ah, meu irmão, talvez você saiu desse encontro com Deus, ou de algum lugar, e talvez você está lembrando do teu encontro. Talvez você saiu desse lugar feliz, alegre. Ai, caramba, achei. Mas não foi capaz de se desfazer do pecado, de se desfazer do orgulho, de se desfazer das obras da carne. Se você for no encontro, você lembra que lá nós falamos sobre as obras da carne, que estão descritas em Gálatas 5, e o que lá está dizendo? Lá está dizendo exatamente isso. Paulo diz para nós, vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, ele vai dizer assim: aqueles que praticam tais coisas não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Porque eu não abri mão disso. Se eu não abro mão disso, se eu não vendo tudo que eu tenho, então eu não posso herdar esse campo, eu não sou capaz de comprar esse campo. Quem está entendendo diz amém. E quantas pessoas eu vejo, vêm, recebem do Senhor, recebem uma alegria,
recebem uma cura, recebem um dom do Espírito Santo, são batizados no Espírito Santo, vão embora e continuam convivendo com as mesmas coisas e usurpando daquele tesouro. Eles voltam, pegam mais uma pedrinha, se alegram, não se comprometem, depois voltam, pegam mais uma e vão construindo um reino pessoal fora do campo do Senhor. Meu irmão, eu estou aqui, meu filho amado, para te encorajar a entender que não tem nada mais valioso do que Jesus na nossa vida. Se todos nós entendêssemos isso, meu irmão, esse lugar estava cheio de gente, esse lugar estava cheio de pessoas. Se nós entendêssemos isso, cara, e se talvez a gente pudesse fazer isso, se talvez a gente entendesse a alegria desse reino, a gente sairia para os lugares e a gente poderia mandar Jesus para as pessoas em forma de um perfume, e a gente poderia ser esse perfume de Cristo onde nós estamos, numa alegria tremenda. E aí então a gente encontra uma pessoa que precisa de Jesus, e ao invés de eu ter qualquer tipo de orgulho, não, eu sou aquela pessoa que eu falo de Jesus para ele, então eu estou alegre na presença de Deus. Quem está entendendo diz amém. Se nós entendêssemos isso, talvez a gente se comprometeria com o nosso ministério. Se a gente encontrar esse reino, talvez nós nos comprometeríamos com a santidade. Eu poderia muito bem largar o meu pecado de estimação, porque eu entendi que Jesus é muito mais valioso do que isso. O reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, quando eu encontro Ele, algo acontece que não é normal. Nós lemos em Atos capítulo 9, que Paulo, na época chamado como Saulo, ele está indo pela estrada de Damasco, levando uma carta às autoridades para que ele pudesse prender e executar cristãos. Um perseguidor da igreja, um perseguidor de Jesus. De repente, por um instante, por um momento, a palavra de Deus diz que eles veem um clarão sobre eles, uma voz sobre Paulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E olha só que interessante, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Saulo, eu não estou dizendo para você que ele era um baladeiro, ou que ele era só um viciado em drogas, ou que ele era uma pessoa, um adúltero. Eu não estou dizendo só isso. Eu estou dizendo que ele era um assassino da igreja. Muitos psicólogos vão dizer que Paulo, ele era um psicopata, assassino. Eu não estou falando que esse Paulo que foi para o encontro, ele era só um mentiroso, que claro, não existe pecadinho e pecadão, amém? Pecado é pecado, pecado nos afasta de Deus, mas Paulo convivia consigo mesmo de uma outra forma, um assassino. E eu fico imaginando ele indo em direção a Damasco, com uma carta na mão, para poder prender e assassinar cristãos, bufando de raiva, ansioso, nervoso, do jeito Saulo de ser. Ele indo e talvez pensando naquilo que ele deveria fazer, naquilo que ele queria fazer, e de repente aquilo que acontece é tão poderoso, aquele tesouro que ele encontra é tão poderoso, que quando Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que ele responde? Quem és, Senhor? Aí eu te pergunto, o que foi que Paulo encontrou que nós não encontramos? Paulo não se torna só um frequentador da igreja, muito pelo contrário. Foi ele que escreve. Ele escreve dizendo aos seus discípulos assim: olha, por amor a Cristo, eu considero tudo como lixo. Nada se compara ao conhecimento de Cristo. Paulo, aquele que perseguia a igreja,
assassino da igreja do Senhor é aquele que diz: nada mais importa para mim, nada mais. Paulo não estava usurpando do tesouro, mas ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar o campo. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa: quem é você nessa história? Você é alguém que ainda não encontrou esse tesouro? Você é alguém que encontrou, mas está usurpando dele, pegou uma pedrinha, voltou para a sua vida, a sua casa? Ou será que você é aquela pessoa que está tão alegre e tão feliz na presença de Deus que nada te tira daqui? Às vezes você mora lá no shopping park, meu irmão, não tem dinheiro para vir de Uber nem de ônibus. Mas você vem até cavalgando, se for o caso. Eu me lembro tantas vezes que eu vinha para a igreja, adolescente, atravessava a BR, atravessava as pontes, quase morria para vir. E às vezes a gente vinha com a galera, que aí é bom, né? Vim com a galera, legal. E às vezes a gente vinha sozinho. O mesmo caminho, a mesma alegria, o mesmo desejo. Mas é longe. Longe, meu irmão. O que é longe comparado à alegria de estar perto do Senhor? O que é difícil comparado à alegria de estar perto do Senhor? O que é tão prazeroso que se compara à alegria de estar perto de Jesus? Não tem. E é por isso que esses dias eu virei para alguns discípulos meus e disse: meus queridos, vocês podem apostar o tanto que for, eu estarei sempre aqui. Eu sempre estarei aqui. Mesmo se você não estiver, eu estarei aqui, porque eu achei um tesouro. E meu irmão, eu vendo tudo que eu tenho. Às vezes a gente sai daqui meia-noite, 1h da manhã, porque temos você como discípulo, como um tesouro. Às vezes a gente está cansado. Quantas vezes me lembro de sair de uma célula lá no Cafundó dos Judas, vou nem falar o nome do bairro, porque agora tem um monte aqui em Uberlândia, né? Antigamente era só o shopping park, agora o Piquis também virou outra cidade, é um distrito. Quem mora lá no Piquis? Você é vencedora, Mari. Glória a Deus. Quem está entendendo diz amém. Quem é você nessa história? O tesouro do reino de Deus é incomparável. Então, se você foi no encontro esse final de semana, eu digo para você, você achou um tesouro. Você achou algo que é incomparável. Chega um momento no ministério de Jesus que ele está andando com seus discípulos. Diga comigo, discípulos. E vários dos seus discípulos, depois que ele toma uma atitude de declarar algumas palavras e um sermão a respeito de quem ele era: eu sou o pão da vida. Ele começa a dizer algumas palavras que para aquela época talvez fossem difíceis de engolir. E então os discípulos, fala comigo, discípulos. Eu não estou falando da multidão, porque Jesus tinha 3 tipos de gente perto dele: a multidão, os discípulos e os 12. A multidão é a galerinha que ajunta nos eventos. Vai ter casa worship, bora! Vai vir o ministério Balachita, gospel, eles vêm. O meu amigo vai, eu vou. Essa é a multidão. O meu amigo não vai, eu não vou. A bandinha não vem, eu não vou. Fulano que vai pregar, quero não. Essa é a multidão. Os discípulos é aqueles que caminhavam com Jesus e estavam sendo formados ao seu caráter. Discípulo é aquele que caminha ao lado do mestre, é aquele que está aprendendo do mestre. Quem está aprendendo de Jesus diariamente aqui?
Meu irmão, se você parou de ler sua Bíblia, então volta, porque senão você vira multidão. Sai, capeta, porque senão você vira multidão. Você parou de ler sua Bíblia, parou de aprender de Cristo, parou de aprender de Jesus, parou de ir na célula, parou de ir no culto, foi no encontro, mas não veio na mega célula, meu irmão, você corre um perigo de virar multidão. E a multidão, às vezes Jesus ele dispensa. Já viu isso na Bíblia? Jesus, em vários momentos ele fala assim, Jesus dispensando a multidão. Tipo assim, pessoal, agora deixa eu falar sério aqui. E Jesus fez isso, ele começou então a falar sério com os discípulos, aqueles que estavam aprendendo dele. E a Bíblia fala que os discípulos olham para as palavras de Jesus, e muitos deles falam assim, cara, eu não posso caminhar desse jeito, eu não quero abrir mão disso, não quero abrir mão daquilo, isso para mim é muito estranho, eu não quero, eu já estou, e muitos, a palavra do Senhor diz que muitos, naquele dia abandonaram Jesus, foram embora, deixaram o Senhor. Então Jesus, talvez a gente devesse aprender com ele. Jesus, ao invés de ele chorar as pitangas, ele olha para os 12, quem? Os 12, quem eram os 12? Os responsáveis. Tem gente que vira para mim e fala assim, Adolfo, eu quero ser líder de célula, eu quero entrar no ministério de limpeza das cadeiras, quem quer? Ninguém falou amém, ué? Por quê? Eu quero entrar no ministério de limpeza do banheiro, limpar o xixi do Mateus. Quem quer? Não, mas ninguém quer, gente. Tá precisando de gente lá. Tem gente que às vezes chega e fala, cara, eu quero fazer parte do ministério de louvor, quero cantar, oh yes, uhul. Eu quero ser responsável. E Jesus olha para os responsáveis e fala assim, vocês querem também? Estão com vontade de ir também? Ó, boiada já foi, vai atrás. Aí Pedro fala para Jesus assim, mano, para onde? Eu fico imaginando os discípulos conversando, a gente podia dar uma passadinha lá em Jericó, lá, comer o peixe do Pedro. Mas Pedro fala, para onde? Para onde, Jesus? Você tá pichuruca? Você tá tiruleiro? Não tem para onde ir. Eu vendi tudo que eu tinha. Eu achei um tesouro, eu comprei esse campo agora é meu. Eu tenho autoridade no mundo espiritual, Jesus. Eu estou na tua presença. Eu encontrei a maior alegria da minha vida. Para onde que eu vou? E ele diz, só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Se esse tesouro é incomparável. Meu irmão, meu filho, meu querido, que hoje você possa encontrar esse tesouro, e que você encontre tanta alegria em Jesus, que você esteja disposto a vender tudo que você tem, porque esse tesouro é incomparável. Cara, se todo mundo aqui encontrasse esse tesouro, se todo mundo aqui de verdade olhasse para ele, nossa, cara, se todo mundo aqui, mano, Uberlândia vira outra. Nosso problema é que a gente começa a aumentar o número de pessoas na igreja, mas poucos como Pedro, que acharam o tesouro e se responsabilizam por ele, e muitos como a multidão e aqueles discípulos que foram embora, usurpando do que Deus tem colocado e derramado, mas sem coragem, sem a balança calibrada para vender tudo que tem. Venda tudo que você tem. Toma cuidado, hein, porque senão daqui a pouco amanhã chega uma mãe, liga para mim e fala, meu filho vendeu o videogame dele que eu dei ontem. Eu vou falar, não fui eu.
não tenho nada a ver com isso, é ele que se resolva. Mas vender tudo que tem abra mão. Abra mão. Olha para aquilo que te afasta de Deus hoje, para aquilo que é embaraço na tua vida, e abre mão disso. Quem está entendendo diz amém. Quem aqui encontrou o tesouro do Senhor diz eu. Quem pode se alegrar com esse tesouro aí? Eu quero que você fique de pé no seu lugar então.